Caros amigos, tudo bem? Eu sou Renan Serra, estou mais uma vez aqui na Reciclagem Democrática. Queria agradecer a você que tem acompanhado os vídeos, tem compartilhado os vídeos, que foi lá no canal, fez a sua inscrição, deixou a sua impressão. Está sendo muito bacana interagir com as pessoas que estão indo lá. E se você ainda não se inscreveu, tá aí a sua oportunidade. Vai lá, pega esse link, colhe lá no YouTube, vá na página, se inscreva, deixa a sua impressão. Pô, vai ser um prazer estar interagindo com você, tá bom? Então, deixemos de conversa e vamos para os principais assuntos da semana. E nós começamos com os reflexos da estupidez ocorrida no final de semana, durante uma festa de aniversário, onde dois agentes públicos ali, pelos motivos que todo mundo já viu aí em vídeos, a semana correu com esse assunto, que trocaram tiros, né, uma completa estupidez que, a princípio, não teve motivação política, né, mas, sem dúvida nenhuma, a política entra nisso, né, como pano de fundo. O interessante foi saber que o dono da festa, né, que estava fazendo ali um tema de Lula, né, ele esteve, é um agente público, um guarda municipal, mas é uma pessoa ligada à entidade de classe, e quando o atual presidente estava como deputado federal, ele foi lá pedir apoio numa reivindicação da pauta da categoria, foi recebido pelo presidente, foi até mostrado uma foto dele ao lado do presidente sorrindo e tal, mesmo sendo do PT, na ocasião o presidente era deputado do PL e votou favoravelmente na pauta daquele indivíduo. Bom, enfim, é uma situação que muita gente rapidamente, né, inclusive da oposição, que gosta de fazer palanque em cima de defunto, foi lá para tentar tirar algum tipo de benefício do ocorrido. Mais uma vez, uma coisa medonha. Teve que um familiar, o irmão do rapaz, pedir para que não fizessem esse tipo de coisa, que não contextualizassem politicamente o fato. Afinal de contas, foi mais uma tragédia da imbecilidade entre duas pessoas que não faz o menor sentido. Bom, e dentro do ar das barbaridades, nós tivemos essa cena lamentável aí no início da semana de um anestesista que foi preso, que abusava sexualmente das pacientes. E, bom, as imagens foram também muito divulgadas e falam por si só um monstro que, aproveitando até a situação, pode ser que volte à pauta a questão da castração química para esse tipo de cidadão, né, que faz esse tipo de coisa. Bom, ele está preso, várias vítimas já estão aí comparecendo exatamente para falar não só da agressão sexual, que mesmo porque elas não se lembram, muitas delas, mas sim dos efeitos das anestesias, né, que muitas vezes ele dava ali o anestésico em maior quantidade, exatamente para dopar a paciente, e havia efeitos colaterais, né? A gente vive uma era onde a indústria da pornografia nunca foi tão grande, né? Fatura inclusive 5 vezes mais no mundo do que Hollywood, e as pessoas vão se envolvendo nisso, né? Algumas com mais profundidade, chega a ser até uma doença, né? Um tipo de perversão, e aí o sexo, né, que deveria ser uma coisa prazerosa e natural, passa a ser uma coisa doentia, né, e um vício. Então a gente vê esse tipo de comportamento. Essa pessoa deveria sim apodrecer na cadeia, mas infelizmente as nossas leis no país são muito brandas, né? Mas vamos ver o que avança aí. É necessário certas tragédias acontecerem para que os legisladores acordem, né, para a situação e comecem a tomar algumas medidas na direção de resolver essas questões. Bom, e tivemos também a notícia da aprovação da PEC, a PEC das bondades, para uns, para kamikaze de outros, mas a verdade é que essa PEC, né, que foi inclusive promulgada ontem, não foi uma única PEC, na verdade foram 3 PECs. A PEC das bondades vem e faz esse auxílio emergencial até dezembro. Não houve assim oficialmente o furo do teto, embora o teto já tenha sido autorizado, né, você passar o teto de gastos devido a esse problema, mas esse plus emergencial ele vem de receitas não previstas, né, do faturamento lá do lucro das estatais, que passou ano passado de 192 bilhões, e essa ajuda vai custar 42 bilhões aos cofres públicos. Saiu exatamente desse lucro das estatais, né, que o governo está usando para isso. Bom, houve uma gritaria lá nos liberais e tal, por princípios, é lógico, mas os princípios não podem substituir a humanidade. A questão é, de fato, emergencial, e o auxílio é muito claro, o governo já deixou que é um auxílio temporário, esse plus que está sendo dado aí até o final do ano, devido a exatamente esse problema. E como diria o liberal Paulo Guedes, né, se é por causa da fome, não pode ser eleitoral, né? Se há fome, não há esse caráter. A outra PEC também instituiu lá o piso da categoria dos profissionais de saúde, lá, auxiliares,
pessoal de enfermagem e outros técnicos assim da área, né? O que é curioso é que quando se estabelece um piso na categoria privada, ele vira o teto. Normalmente é isso. Mas lá no poder público, quando se faz o teto, ele acaba virando uma espécie de piso. E aí se fazem os sobretetos, que são aquelas benesses, né? Os penduricalhos que acabam engordando o salário dos altos funcionários do poder. Então é mais ou menos assim que funciona. Mas foi aprovada também essa PEC, que valoriza lá os profissionais de saúde, e teve também uma PEC que passou mais, vamos dizer assim, sem muita propaganda, mas ela é muito importante, né, porque ela, de certa forma, ela faz um tipo de priorização dentro dos processos legais, né, um critério de prioridade, um critério de relevância, para exatamente esvaziar a ida de determinados processos para o Superior Tribunal de Justiça. Tecnicamente, eu não sei muito bem como isso se dá, obviamente, é muito novo, mas se estima, né, que hoje vai se reduzir pela metade esses recursos extraordinários que sobem para o Superior Tribunal de Justiça, devido a essa mudança, vamos dizer assim, dentro do processo, dentro do judiciário, né? Dentro dos trâmites do judiciário. Então, esse tipo de critério é necessário. Inclusive, fala-se aí que, em média, cada ministro do Superior Tribunal de Justiça recebe 10 mil processos ano. Então, dá para sentir que no país é muito difícil você estabelecer algum critério de justiça com esse volume de processos destinados a juízes, né? Eles não são deuses, eles não têm como julgar esses processos. Nem a metade disso eu acho que é muito difícil você botar 5 mil processos dividido por 365 dias no ano, sendo que não são todos os dias que são trabalhados. A gente tem uma média aí diária que é de muitos processos, né? Uma infinidade de processos, quer dizer, são de alta complexidade. Então, realmente é um país complicado com relação a isso. Bom, nós tivemos também essa semana, mais uma vez, a convocação lá, né? Na verdade, um convite que foi feito pelo Senado Federal, dessa vez para o ministro Fachin, também para o ministro da Defesa, que fossem lá exatamente no Senado para explicar essa situação com relação às urnas eletrônicas e etc. Mais uma vez, os ministros não deram a cara no Senado, mostrando mais uma vez, afirmando o desprezo que eles têm por essa instituição, que é o Senado Federal, que enfim é o desprezo ao povo, né? Eles fazem uma democracia de gabinete, é uma democracia sem povo, mas na verdade não tiveram lá para exatamente conversar com os representantes, aqueles inclusive que são os que endossam, né? São os que, através da sabatina, eles que aprovam a posse, né? A indicação do presidente para que eles possam tomar posse no Supremo Tribunal Federal. Então, mais uma vez, eles mostraram esse desprezo, porém, o ministro da Defesa esteve lá e mostrou claramente, né, através de técnicos lá, pessoas gabaritadas que se debruçaram sobre o problema, que existe sim algumas possibilidades de haver fraudes de forma interna, através do corpo interno, e que é necessário ter algum tipo de resguardo e cuidado com relação a isso. Ele fala de público interno, que algum funcionário mal intencionado do TSE possa, de fato, alterar o resultado das eleições mediante a colocação de um programa lá, de algum programa malicioso, né, que depois, inclusive, ele some, né, ele desaparece. Inclusive, a gente pode ver que foi interessante que, além dessa ida do ministro da Defesa, as próprias Forças Armadas essa semana também pediram que fossem enviados os arquivos das eleições de 2014 e 2018. Quer dizer, de posse desses arquivos, claramente, rodando algum tipo de software ali, eles vão poder analisar se houve alguma alteração, né, no processo eleitoral em algum momento. Aqueles arquivos foram alterados porque quando há alguma alteração por algum programa desse, ele cria um padrão. Você pode não ver o programa, mas ele deixa um rastro, né? Porque essas alterações realmente elas têm padrões matemáticos, que é a característica desses programas, que são programas curtos e tal, que depois eles mesmos desaparecem do sistema. E para encerrar, né, nós estamos aí com essa guerra da Europa, né, que já criou mais vítimas. Dessa vez nós temos ali o Draghi, o primeiro-ministro da Itália, que caiu, e também o Petkov, que é o da Bulgária, também caiu, né? Ambos perderam emprego. Tinha sido lá o Boris Johnson semana passada, já tinha caído, quer dizer, tão caído do líderes porque avaliaram mal o que seria uma guerra contra uma superpotência, uma guerra regional com uma superpotência por trás. O Ocidente não tem a menor ideia do que seja uma guerra de alta intensidade. Ali não há combate corpo a corpo, não é um Iraque, por exemplo, ou uma guerra do Kuwait, não é um Afeganistão. Ali é artilharia pesadíssima, tá certo? Por canhões de alta potência, de longo alcance,
que simplesmente destroem as forças mesmo antes delas serem vistas, né? Vamos dizer, ver de onde veio o ataque. Então, a Rússia vai se consolidando realmente como o grande player dessa guerra, vai armando a sua situação ali para consolidar-se, né, a sua influência mercadológica, já começa a fazer negociações com a Índia, com a China, com o Brasil, inclusive. Teve uma primeira negociação aí com fertilizantes, agora vai ter com óleo diesel. Quer dizer, os embargos, na verdade, que a Europa fez estão provocando, na verdade, fome na Europa. Quer dizer, essa guerra foi muito mal conduzida, poderia ter sido rapidamente apagado os ânimos ali, a coisa poderia ter sido conduzida por uma negociação de paz rapidamente, mas a intensificação da guerra só fez a Rússia desviar uma parte do seu aparato, uma pequena parte, cerca de 15% do seu aparato bélico, exatamente para fazer uma devastação e conquistar o que era anteriormente a maior força terrestre da Europa, que era o exército ucraniano. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.